começa, veja bem, né, com as mãos limpas, né, mostrando que, inclusive comentando que Deus fez maravilhas através das mãos de Paulo, curou e de outros apóstolos. Entretanto, parece até que ele estava dando privilégio indevido, né, a Paulo, ou a qualquer dos seus discípulos, pessoas tão simples, né? Entretanto, Paulo especificamente sofreu bastante para limpar suas mãos. Trabalhou no bem incessantemente. Divulgou entre os gentios os ensinamentos do Mestre. Vivenciou, para fazer isso, açoites, decepções, aflições mil, né? Pedradas mesmo. Né? Ou seja, sofrimentos físicos, inclusive. É como se aquilo que ele tivesse feito a alguns, na época que era um dos doutores da lei, né, onde ele estava lá, né, participando como Saulo, né, depois ele voltou, né, deixou tudo e foi, na realidade, trabalhar com o tear, ficar em reflexão durante uns 3 anos. Né. Ele realmente ficou isolado na reflexão, deixou família, deixou toda a fortuna, todos os bens que tinha, né? A partir do momento que Jesus o chamou e ele disse: "Que queres que eu faça?" Né? Só a partir daí ele seguiu o caminho árduo, difícil, né? Mas sempre o caminho do bem, do ensinamento, das cartas que escreveu, diversas epístolas, né? Tá? E foi mesmo levar os ensinamentos aos gentios, a todos os povos não judeus. Então, a gente vê, né, ele era discriminado, inclusive, entre os judeus, pela atitude de mudança que efetuou. E isso vem nos mostrar que o que a rainha terrena também veio mostrar é que o caminho que nos leva ao reino celestial é o caminho do bem, é o caminho da humildade, é o caminho de tudo que a gente faz em prol do irmão, do outro. É isso que a gente precisa aprender, né? Não só teoricamente, a gente precisa exercer a tarefa do bem. Qualquer que seja ela, o trabalho que nos é dado, o que nos é oferecido nesta vida, deve ser cumprido. Cumprido com alegria, não com reclamação, né? Tá? As dores também, a travessia que a gente faz, né, das dificuldades, tudo isso vai nos moldando, nos aperfeiçoando nas virtudes que nos levam ao mundo celestial posteriormente. Porque daqui o poder, a glória material, a gente não leva nada. A própria rainha da França nos diz que nada. E aí, como ela se decepcionou, talvez porque ela esperasse, né, como ela mesmo diz, o orgulho, a vaidade, faz com que a gente imagine que se eu sou
rico, poderoso, se eu tenho poder aqui, primeiro que se diz que se eu tenho é porque Deus está feliz comigo e por isso que Ele me dá isso. A grande maioria assim pensa. Não consegue encarar que quando você tem, né, é porque você está recebendo uma oportunidade, né, de ter o poder, de ter o dinheiro, né, de ter abundância para aprender a compartilhar, para tornar o mundo melhor, a vida do outro melhor, e não para se locupletar só. Né? Então, esse é um aprendizado, para a gente não se envaidecer do que a gente é hoje. Claro, a gente não vai se desmerecer, a gente está se esforçando, a gente tem a oportunidade de estudar, é uma oportunidade, porque muitos não têm. Né? Antigamente, até muito menos oportunidade se tinha. Hoje se tem, até nem quer. Mas o que eu estou mostrando é que essas oportunidades que vêm à nossa vida é para você conseguir captar mais e passar essas informações adiante. Você cuidar do outro. Né? Lembrando disso, se você tem a capacidade de ter financeiramente, lembrar de quem não tem, de quem atravessa, né, muitas dificuldades. Claro que você não vai reformar a vida de todo mundo, mas às vezes é uma pessoa que está do seu lado e que você nem aprende a olhar. Como a rainha diz, ela estava num patamar que ela não via seus servos. E quando chegou lá, de repente o servo estava numa posição melhor do que ela, porque aprendia a ter humildade. Ou seja, quando a gente não tem, a gente também tem coisas a aprender, virtudes a desenvolver. A gente pode praticar a caridade material, mesmo não tendo nada. Você pratica no ouvir, no confortar, no orar. Vê bem. Então, não é desculpa. A gente pode fazer o bem sempre. Até porque fazer o bem faz bem. Até do ponto de vista fisiológico. Nosso corpo, nosso organismo, a proporção que a gente faz o bem efetivamente, querendo, é extremamente prazeroso. Todas as endorfinas vão sendo jogadas na corrente sanguínea, nosso cérebro reage e a gente tem uma felicidade que a gente até nem explica direito de onde ela vem, mas vem desse prazer, né, de fazer o bem e dessa atitude. Então, é importante que a gente aproveite esses ensinamentos de hoje, né, para refletir qual é o caminho que eu devo seguir para chegar no reino celestial. Lembrando que todos nós, não só os discípulos, mas para todos nós, ele nos dá a oportunidade de trabalho e de fazer maravilhas com as mãos.